sonho. Uma justiça boa para a sociedade. Inclusão social. Muito agradecida a Deus. É muito prazeroso. Presença da justiça em todos os municípios. Um trabalho correto. Realização. Uma iniciativa exitosa. Gratidão muito grande ao Amapá. Dever cumprido. A mim só tem uma palavra: gratidão. O Marco da Justiça, em 1758, com a fundação da Vila de Macapá, instalou-se a Justiça, atrelada à Junta de Justiça do Pará. Em 1833, a gente tem a criação do Termo de São José de Macapá, também atrelado à Justiça da província do Pará. Em 1841, surge a comarca de Macapá, que esse ano está completando 180 anos. Essa comarca depois foi incorporada à comarca do Baixo Amazonas. Só no finalzinho do século XIX, em 1891, surge então a comarca de Mazagão. Essa comarca também tem uma história interessante. Depois de criada foi suprimida, depois voltou a ser recriada. Durante esse período a justiça também estava atrelada à jurisdição do Pará. 1901, com a resolução da questão do contestado franco-brasileiro, é criada nessa área do então contestado a comarca de Aricaí. Hoje é a comarca do Amapá, que também está completando 120 anos. Todo esse período estava atrelado à Justiça do Pará. Com a criação do Território Federal do Amapá, em 1943, a gente tem então a Justiça passa a ser atrelada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Criou-se também a comarca de Oiapoque, em 1951, posteriormente ela foi instalada, e só em 1991 é que a gente tem a criação do Tribunal de Justiça. A princípio, o Tribunal de Justiça ele ficou ainda Justiça do Amapá, de 25 de janeiro de 91 a 5 de outubro de 91, do mesmo ano, ela ficou sob a administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Já em 5 de outubro, com a posse dos primeiros juízes, do Tribunal de Justiça, a responsabilidade passou mesmo para o Tribunal de Justiça propriamente dito. O Barcelo, em seguida, me telefonou pedindo para organizar a justiça aqui do Amapá. Eu e o Douglas fomos convidados para compor o tribunal. Os outros depois vieram. Eu era juiz em Brasília e me consultaram se eu gostaria de vir para o Amapá para montar a Justiça do Estado, e isso me interessou muito, porque isso acontece com um percentual ínfimo dos magistrados do mundo. Ou seja, ter a oportunidade de instalar a justiça num determinado estado, num determinado país. Eu pedi o Gilberto Pinheiro com o Mário Gutierrez e no interior, por aí, verificar quais as comarcas, quais os municípios têm condições de ser comarca. Nós precisamos instalar as comarcas. Inicialmente em 11 cidades do estado. Ferreira Gomes foi uma dificuldade para explicar o que era uma comarca, a necessidade de se instalar uma comarca. Nos instalamos no Fórum de Macapá, no último andar, do lado do Bartolomé, para criar a estrutura da justiça, a legislação necessária, enfim, toda a preparação para funcionar o judiciário. Com a transformação do território ao Estado, toda a legislação existente foi revogada. Então o Estado não tinha como funcionar, porque não tinha os deputados que estavam em constituinte, os desembargadores não tinham legislação e não existia lei tributária no Estado. O Valtênio, o desembargador Valtênio, que era presidente do TJDF, fez um discurso bonito, ressaltando o Amapá. E no final ele se dirigiu a mim e disse: eu entrego a você, a Vossa Excelência, que eu chamava de Vossa Excelência, a jurisdição das terras do Amapá. Ele distribuía, por exemplo,
Pela ordem, o primeiro colocado, que foi o Carmo, ele tinha que escolher qual a vara que ele queria, né? Aí vinha para o segundo colocado até chegar lá no Oiapoque. Quem passou em primeiro lugar se tornou mais antigo. O tribunal me convocou e eu assumi, como eu disse, com 30 anos. Eu pude escolher qualquer uma das unidades. Aí eu optei por Macapá, poderia ser Macapá ou qualquer comarca do interior. O Amapá foi uma opção de vida. Eu desejei conhecer o Oiapoque. Conversei lá no tribunal, que o tribunal já estava composto, né? Que eu gostaria de conhecer a comarca que eu ia tomar posse. Eu tive a grata satisfação de ser o primeiro diretor do Fórum da comarca de Santana, de ter instalado a comarca de Santana. E o primeiro juiz de Ferreira Gomes. Nós poderíamos ter a opção de ter escolhido uma outra unidade para ir, uma outra comarca, mas Ferreira Gomes era onde chegava a estrada. Até Ferreira Gomes, um pouco mais até ali pelo Tracajatuba, tinha asfalto. Eu fui designado para o interior, Calçoene e Oiapoque, para cobrir as férias da colega lá que tinha sido nomeada, a doutora Alaide Paula, e fiquei lá no Oiapoque, Calçoene. Eu fui o primeiro juiz do Laranjal do Jari, primeiro juiz. Instalamos lá, foi eu e o desembargador de Aldemira para instalar a comarca. Eu fui nomeado inicialmente para a comarca de Tartarugalzinho. É uma comarca que tinha sido criada ali, não era uma comarca das antigas. Antiga nós só tínhamos 5 comarcas. Era Amapá, município de Amapá, Mazagão, Oiapoque, Calçoene e Macapá. Qual dos juízes tem que ser nomeado? Então eu sugeri, vamos escolher o Carmo Antônio, que ele passou em primeiro lugar. E em primeiro lugar eu coloco como se fosse o mais antigo, né? Ele tomou posse até hoje, está aí no tribunal. Evidentemente que foi muito trabalho, comandado pelo Douglas, e nós criamos praticamente 2 núcleos. Coloquei o Luiz Carlos para cuidar da compra de tudo. O núcleo jurídico cuidava toda da parte jurídica e a parte material tinha que cuidar do que seriam as instalações físicas do tribunal. Nós não tínhamos prédio, nós começamos a construir os fóruns em todas as comarcas. Santana, eu tive que negociar com um clube lá para que a gente pudesse instalar o fórum provisório. Naquela época nós instalamos a comarca, o judiciário, em uma casa que seria destinada à minha morada na Vila Amazonas. Como nós não tínhamos prédio, nós transformamos essa casa em fórum. E nessa transformação a sala da casa funcionava como secretaria de 3 varas, um quarto como gabinete para os 3 juízes e outro quarto como sala de audiências, né? Depois que nós demos posse para os juízes do concurso, melhorou bastante. Toda comarca tem um seu juiz ali, um promotor, um defensor público. Ficou muito boa a justiça aqui do estado do Amapá. O que nós vivemos antes da justiça do Amapá foi muito difícil. Eu andei Macapá até o Vila Nova a pé. Era promotor, não tinha carro, olha, não tem jeito. Eu vim a pé, 16 quilômetros. Eu e uma outra colega, íamos embora, não tem jeito. Não tinha como vir de Mazagão. Eu vi como era a justiça na época do território. Vejo como era antes e agora como nós estamos. Antes, nós já tínhamos 1 ou 2 juízes que eram de Brasília e os nossos recursos iam para Brasília, demorava, ou seja, a justiça era deficiente, nós não tínhamos toda uma estrutura. O início foi muito sofrido. A experiência de vida superou todas essas eventuais dificuldades. Se hoje se reclama de um apagão, quando eu aqui cheguei, no mês de outubro, nós tínhamos 3 horas com energia e 3 sem. Não tinha nada, não tinha fórum. O fórum foi uma casa do RURAP que foi cedida para o tribunal, onde eu instalei o fórum de Tartarugalzinho. Fui designado lá para a comarca de Laranjal do Jari, um acesso muito difícil. E lá, como lá não tinha casa, como era mais fácil o acesso para Belém, de Laranjal do Jari, do que para Macapá, deixei a família em Belém.
Era uma casa que funcionava casa, fórum, era tudo ali. A minha sala era meu gabinete, durante o dia era gabinete, de onde eu despachava. À noite eu arredava um móvel e colocava minha rede. Macapá abraçava Santana e até Serra do Navio, Tartarugalzinho, tudo era Amapá. Tem uma história que eu sempre conto, eu não esqueço e vou contar enquanto for vivo, porque ela foi impactante, ela foi icônica. Aconteceu comigo. 9 de dezembro de 95, precisávamos ir a Bailique para verificar a possibilidade de instalar um juizado itinerante naquela região que era inacessível e pouco atendida pelo poder público. Mário Gurtiev era o presidente e acertou um helicóptero da Marinha para levá-lo até lá. E o helicóptero chegou cedo aqui. Quando chegou, o Mário estava com 40 graus de febre. Não podia ir, me chamou, Luiz Carlos, vai lá no Bailique, vai no helicóptero da Marinha, leva o coronel, que é o chefe da segurança nossa, conversa com a comunidade, explica o que nós vamos fazer. Nós queremos levar mensalmente um juiz, um promotor, um defensor lá para atender eles em tudo que for preciso. E nós saímos daqui, o helicóptero da Marinha, e a Marinha, quando eles viajam paramentados, é obrigatório, com capacete, aquela coisa toda de militar, né? E nós chegamos lá no Bailique, verão, o helicóptero deu aquela volta lá, não existia helicóptero nenhum aqui nessa época. E gente correndo, a meninada correndo para um lado para outro, que é isso, e o helicóptero foi pousamos no campo de futebol. Quando pousamos no campo, muitas crianças se aproximaram do helicóptero. Quando o piloto abre a porta, que ele põe para fora, a garotada correu tudo. O Jaspion, porque havia um personagem de infantil que era chamado de Jaspion, que tinha... o Jaspion, a meninada correu toda, era o piloto, né? Meu funcionário escrevendo lá o endereço aqui, tal, Avenida X, número tal, Altos. Eu falei, Altos é o quê? Ele falou, não, Altos é em cima. Eu falei, não, sei, mas... não, isso aí não existe, Altos. Existe sobre loja e tal, apartamento, número tal, mais alto. Não quero... doutor, se não colocar o correio, não vai achar. Aí eu tive que pedir desculpa, né? E dizer para ele fazer daquela maneira, né? Um dia eu estava em casa, depois já do expediente, chegou um senhor lá. Chegou lá e me disse que falaram para ele que ele ia ser preso e ele foi na minha casa para saber se eu realmente ia prendê-lo. E aí, como foi? Eu achei ótimo. Bom, como eu não tinha processo em casa, eu não o conhecia, eu não sabia se ele realmente ia ser preso. Falei, se for o mandado, vai ser expedido, viu? Eu tinha que fazer tipo que uma tradução dos termos locais para os juízes que chegaram de fora. Você imagina o Dr. Brat, que é o juiz quem eu substituo aqui na terceira vara. O Dr. Brat era titular da terceira. Uma vez ele ficou perdido, me perguntou que o diabo é perna manca. O cara, porque alguém prestando depoimento, aí dizia, não, o cara pegou uma perna manca e tascou na cabeça do outro, né? Ele, perna manca, será que o cara tinha uma perna mecânica, tirou de madeira para bater no outro? Então eles não sabiam. Então isso aí foi, eles precisaram se adaptar aos termos locais, né? O nosso vocabulário local.
As minhas primeiras sentenças todas eram datilografadas. Quem escuta falar uma coisa dessa não é capaz de imaginar hoje, no século XXI, em 2021, que apenas 30 anos atrás o nosso instrumento de trabalho era tão rudimentar, ao ponto de eu ter que datilografar e, acima de tudo, qualquer erro que eventualmente eu cometesse, eu teria que abrir, apagar e depois fazer de novo. Chambrinha era um bandido que morreu assassinado dentro do Iapém, e disseram que o Chambrinha ele ia matar o Dr. Lages e o Dr. Éder, e ele disse que mataria os dois, porque ele tinha fugido da penitenciária, e nós telefonamos lá para ir para o Iapém. Quem recebeu esse telefonema foi o Erlan, que era o chefe de secretaria, e ele chamou alguém viu realmente a pessoa falando isso, e nós confirmamos que o Chambrinha tinha realmente fugido, né? Foi um período muito tenso, um juiz ameaçado, é um juiz que não dorme, é um juiz que não tem vida, é um negócio muito ruim. Conheci e convivi com as 8 etnias, né, 8 povos indígenas, visitei todas as 32 aldeias e participei de tudo, né? E me chamou muita atenção nas aldeias que eu visitei, ver as meninas assim de 12 anos, já com filho no colo, né? Que eu fiquei sabendo que quando as índias vão parir, elas vão pro meio da mata, né? Sozinhas. São coisas que... Desculpa. Marcaram minha vida. E já se vão 30 anos. Mais da metade da minha vida aqui. Ao longo desses 30 anos, a sentença mais difícil que dei foi num caso de um aborto eugênico, onde a criança, ainda viva no ventre da mãe, a mãe pedindo autorização para realizar um aborto, e eu não tinha ali na minha caneta nenhuma decisão a respeito de patrimônio, nenhuma decisão a respeito de liberdade, nenhuma decisão a respeito de valores de pensão alimentícia ou de divisão de bens. Ali eu tinha uma vida para decidir a respeito de uma vida. Foi a decisão mais difícil que eu dei e que exigiu de mim uma reflexão muito grande. E foi aí que eu descobri a importância mesmo que tem o magistrado para a sociedade e a importância que tem uma decisão judicial. E eu espero que essa nova geração que está vindo aí se espelhe na geração de hoje. O que eu espero dos nossos juízes que estão assumindo, daqueles que virão? Que o nosso jurisdicionado seja o nosso principal foco. O que nós precisamos é de educação básica para esse povo, para esse país. Nós precisamos de desenvolvimento de trabalho e de formação, né? Espero contribuir da melhor maneira possível. Podem contar comigo, com certeza. O meu sonho com a justiça jamais vai terminar, porque o meu sonho é um misto de compromisso com o desejo de cada vez fazer mais pela justiça do Estado do Amapá. Essa humanização da justiça jamais deixa de existir. Quem nunca viu o Amazonas nunca irá entender a vida de um povo.
de alma e cor brasileiras, suas conquistas ribeiras, seu ritmo novo. Não contará nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas do Cuju. Quem avista o Amazonas nesse momento e souber transbordar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui.